Boa noite, salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é a diaconisa Lidiane. Eu vim essa noite para estar meditando na palavra com os irmãos, né, a qual uma palavra o Senhor colocou no meu coração e eu queria estar compartilhando com vocês, que se encontra lá em Tiago 1, capítulo 1, versículo 12, que diz assim, tem como título A origem do pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga eu sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e a seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Que palavra, irmãos! Que palavra abençoada por Deus, porque por muitas vezes reclamamos, né? E achamos que o Senhor é culpado de tudo aquilo que nos acontece de ruim. Eu digo como um testemunho de vida. Eu fui assaltada, levaram o meu celular e eu fiquei pensando na minha mente: por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo por eu ser serva dele? Mas quando essa palavra veio a mim, eu pude entender que nem sempre o que acontece foi Deus que permitiu. O Senhor mesmo ele fala aqui, ó: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. E eu entendi o quê? Que eu estava sendo, que eu fui roubada porque Deus permitiu aquilo. E não foi isso que aconteceu, porque ele fala aqui, ó: porque Deus ele não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ou seja, o Senhor, ele pratica o bem, ele é o amor. Então que venha sair do seu coração essas palavras a qual são negativas para nós, que nos faz ficar menor na presença do Senhor, né? Porque aqui em Tiago está dizendo sobre o pecado, né? Muitos estão pecando por algo que te seduz. E o que me seduzia ali, naquele momento de fraqueza que eu fiquei murmurando ao Senhor, era o quê? Era porque eu perdi o meu celular e eu estava na cobiça do meu celular. Ou seja, aquilo tudo refletiu um pecado na minha vida. Às vezes o Senhor permitiu que saísse daquilo porque estava atrapalhando eu buscar a tua presença. E é assim que Deus faz. O Senhor ele corrige a quem ele ama, né? Eu queria estar chamando meu esposo para ele estar deixando uma palavra também de meditação para os irmãos essa noite, né? E que vocês entendam, né? Que em 1 Tiago 12, né? Vai nos dizer claramente que feliz é aquele que suporta com paciência as provações. Então, se você está passando por alguma provação, vai firme, irmão. Segue em busca do alvo, porque o alvo é Cristo. Nós estamos lutando para que nós chegamos lá em cima e receba o nosso galardão, a nossa coroa da vida, a qual o Senhor nos prometeu. Porque Ele foi, mas Ele foi preparar lugar para nós. Então, se estamos passando por algo que é ruim, tá faltando na sua casa, tá assim, tá assado, tá difícil, tá. Mas vamos suportar com paciência no Senhor, porque é isso que Ele fala. Sejamos fortes e inconstantes na presença dEle. Fortes e constantes. Haja o que houver, o Senhor, Ele tem que ser o centro da nossa vida. Amém? E aí, amor, o que você me diz aí? Pai do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Nesta noite. Estamos aqui meditando uma palavra para os irmãos. Em Provérbios 18, 21, vai falar do poder da língua. O poder que a língua, quando a gente fala algo que não produz
resultado. Verdade. Né? Que não produz algo de benefício para nossas vidas. Que a morte, muitas das vezes, está no poder da língua, daquilo que nós venhamos falar. Temos que ter discernimento no que a gente vai falar, porque isso volta para a gente. Verdade. Como benefício. Seja ele bom ou seja ele ruim, vai voltar para nós mesmos. Porque aquilo que nós falamos de bom vai ser proveitoso para nossas vidas. Aquilo que nós falamos que é ruim também vai vir para nós como malefício, coisas que não vai agregar em nada em nossas vidas, só vai atrapalhar cada vez mais nossos andamentos no nosso dia a dia. Então, em Provérbios 18, no 21, está falando sobre isso, porque vamos imaginar da seguinte maneira: de um lado está Deus, do outro lado está o diabo, o inimigo, que vive ao nosso redor, tentando nos destruir a todo momento. Aí nós vamos e soltamos uma palavra, digamos, de maldição. Essa palavra o inimigo vai pegar e vai fazer dela benefício. Para que nós venhamos cair. Agora, se for ao contrário, uma palavra boa, de fortalecimento, que vai agregar algo de benefício para nós, digamos que Deus pega e faz isso florescer na nossa vida. Para que nós venhamos crescer mais, é benefício para a nossa vida. Então o mundo espiritual ele trabalha desta maneira. Quando a gente solta uma palavra, quando a gente solta algo, o mundo espiritual ele trabalha. Depende daquilo que nós estamos falando. Que ele pode trabalhar tanto para o bem e tanto para o mal. Amém? Fique com isso aí, com essa palavra. Que Deus abençoe a vida de cada um nesta noite. Amém. Que o Senhor venha abençoar vocês grandemente. Né? Obrigado por vocês estarem aqui no nosso canal. Né? Nós temos algumas falhas, mas estamos melhorando, né? Para que a gente possa trazer um conteúdo abençoado para vocês, que nós possamos evangelizar, possamos levar a palavra a toda criatura deste mundo, né? Que o Senhor venha abençoar cada um de vocês. Eu não sei, meus irmãos, o que cada um está passando, mas o Senhor, Ele sabe. Então deixa nas mãos do Senhor, porque Ele fará o melhor para você. Amém. Amém? Deus venha abençoar. Eu vou continuar aqui, né? Porque tem até algo preparado aqui para me falar para os irmãos. Porque veja bem, quando nós soltamos algumas palavras que não é benefício para a nossa vida, eu vou citar 3 aqui, ó. Nada para mim dá certo. Olha a força dessa palavra. Nada para mim dá certo. Jesus. Já é uma palavra de impedimento, já é uma palavra da qual o inimigo vai trabalhar para que isso não venha para que isso venha acontecer na sua vida. Nada para mim dá certo. Então o mundo espiritual ele pega isso e ele vai voltar para você como malefício, não como benefício. Então a palavra ela tem muito poder. Essa é a primeira palavra. Eu te dou a segunda palavra. Eu nasci para sofrer. Olha que palavra forte. Você não nasceu para sofrer. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas a palavra, ela tem grande influência na nossa vida, aquilo que nós soltamos. Então nós temos que pensar e falar coisas que venham agregar na nossa vida. Não que venha nos baixar, não deixar para baixo, entendeu? A terceira, que eu vou trazer para vocês é: parece que Deus não me ouve. É forte. Deus ouve a gente a todo momento. Deus nos ama, Deus deu o seu Filho para que nós estivéssemos aqui hoje, pelos nossos pecados. Tanto é o amor de Deus para nós. Deus nos ouve a todo instante. Mas às vezes a fraqueza do ser humano é tão grande que ele começa a colocar impedimento, falar que Deus não ouve, falar que Deus não faz, sabe? E coloca aquele monte de impedimento. Mas Deus
nos ouve a todo momento. É só nós ter paciência e sabedoria para saber lidar com as situações da vida. Porque Deus está ali, está a todo momento pronto para nos ouvir e falar conosco. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.